Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Sou Silas de Souza, pastor aqui da IP de Rolândia. Sempre uma honra poder ter você aqui. Estamos aqui todo dia na TV Cultura, de segunda a sexta-feira em 2 horários, hein? 8 da manhã, 1h30 da tarde. Queridos, hoje quero falar com você a respeito de uma coisa que atinge a todos nós, que é a depressão. Mas não essa depressão medicamentosa, sabe? Essa depressão que você trata lá num psiquiatra. Não. Estou falando dessa depressão que todos sentimos, aquela tristeza por alguma coisa que aconteceu. Porque a depressão ela pode ter muitas fontes, pelo menos 3 conhecidas aí. Pode ser alguma coisa física, hormonal. Daí você precisa repor alguma coisa aí no seu corpo, né? E um medicamento resolve. De repente, essa depressão que você está, ela pode ser emocional, algum fato da vida te pôs para baixo, te entristeceu, ou ela pode até ter mesmo um caráter espiritual. Mas eu quero falar com você a respeito de um homem de Deus que passou um dia de depressão. Teve um momento de tristeza, de dor. Sabe, como eu costumo dizer, essa depressão que todos temos, que é aquele dia que você tá para baixo, a ponto de que se você pudesse morrer. Esse é o caso de Elias. Elias era um profeta, um homem de Deus, e a Bíblia diz que ele foi chamado com uma missão muito importante. O povo de Israel havia abandonado a Deus, estava praticando coisas terríveis, abomináveis, adorando outros deuses, que aliás nem existem, porque só há um Deus. Mas eles estavam recorrendo a outras coisas que não Deus para poder ter o seu sustento, seu alimento, sua alegria, sua paz, a sua fonte de vida. Isso não agradou a Deus. E aí então Deus manda o Elias para conversar com o rei Acabe, com a rainha Jezabel, e dizer para eles: parem com isso, antes que seja tarde demais. Antes que não só vocês, mas toda a população acabe entrando numa situação muito pior do que aquilo que nós estamos vivendo. E ele chegou a dizer: olha, até que eu diga não vai chover. E isso durou por 3 anos. Nesse período de 3 anos e meio, né, que a Bíblia vai relatar, o Elias, da mesma maneira que ele enviou a palavra, ele também recebeu. Porque é assim que funciona para nós, queridos. Nós enviamos a palavra e essa palavra ela vai, e nós que a proferimos também temos que vivê-la. E o Elias passou tempos muito difíceis, tempos de seca, de fome, de sede, mas Deus supria a sua necessidade, mas supria de maneiras a prová-lo. Por exemplo, Deus diz para ele: Elias, vai até o ribeiro do Querite, porque lá você vai beber da água e eu vou te sustentar naquele lugar. Realmente, Deus fez isso, mas de uma maneira diferente daquilo que a gente pudesse imaginar. Um ribeiro era como se fosse um córrego, não era um rio, não era um lugar de águas caudalosas, não, era um lugar difícil de ter água, tanto que não demorou muito e secou. Além disso, a carne que o Elias comia, prometida por Deus, ela vinha todo dia, mas vinha no bico de um corvo. Se você observar aí, consultar, corvo é a mesma coisa que o urubu. O corvo come as mesmas coisas que o urubu. Por exemplo, lixo, carniça, carne podre, estragada. O urubu, você sabe como que ele é? Um animal morre, ele fica rodeando para depois ir lá comer quando a coisa já está em putrefação e apodrecimento. E era um bicho desse que trazia a carne do Elias. E ele comia. Depois secou o ribeiro e Deus fala para ele: entra agora na Síria, em Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva. Talvez a gente pense assim: a viúva deve ter olhado para ele e disse: você é um profeta de Deus, eu quero te oferecer alguma coisa. Não. Ele encontrou a viúva realmente, mas ele teve que ir até ela, pedir, mendigar, clamar: me ajuda, eu estou precisando. E aí, uma viúva tinha um filho, portanto, filho órfão. Essa mulher o sustentou por aqueles 3 anos. Mas não foi fácil, querido. Essa mulher não tinha nada, Deus teve que fazer um milagre. E aquele homem, então, comia do
pão que aquela mulher o servia. Mas olha, só tinha pão. 3 anos comendo pão, pão, pão. Meu Deus, deve ter sido muito enjoativo, mas ele comeu. Depois, o filho dessa mulher morre e ele se sente muito angustiado. E ele fala para Deus, já não basta tratar do jeito que o Senhor está me tratando, agora você vai tratar essa mulher assim também. Ele ora e o filho da mulher ressuscita. E aí então os profetas de Baal são convocados para irem ao Monte Carmelo com Elias e junto com o povo para ver o que ia acontecer, porque ele disse, olha, vamos fazer aqui um desafio. Nós vamos clamar aos deuses aí. Vocês clamam aos seus deuses, eu vou clamar ao Deus de Israel. Aquele que responder com fogo terá que ser reconhecido como Deus nesta terra. Eles toparam. Mas imagina o coração de Elias. Estava todo mundo contra ele. Todos contra. Todos. Havia 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. E ele estava sozinho naquele lugar. Ninguém por ele, a não ser Deus. E eles se cortam, eles clamam e nada acontece. Elias faz uma oração, mas imagina a tensão deste homem. Meu Deus, o Senhor precisa responder. O Senhor precisa responder a minha oração. E Deus responde, manda fogo. E todo o povo começa a gritar e clamar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Às vezes a gente está sendo suprido por Deus. A gente está sendo abençoado. A gente está recebendo a ração diária. A gente consegue comer, a gente consegue vestir, a gente consegue morar. Mas nem sempre é exatamente do jeito que a gente supunha que devia ser ou esperava. Mas Deus está suprindo. E isso nos gera tensão. Muitas vezes isso nos gera tristeza. Imagina o Elias tendo que falar com Acabe, com o rei, e não recebeu dele uma boa palavra, sendo ele profeta. Foi muito tenso tudo o que aquele homem viveu, mas Deus tinha algo planejado para a vida do Elias e não iria desampará-lo. Mas ainda assim, no momento da sua maior tensão, depois que ele desce do Monte Carmelo, depois de tudo que ele teve que enfrentar, eis que ele recebe uma palavra de Jezabel que dizia, olha, que os deuses me castiguem, disse ela, se amanhã por estas horas não acontecer com você o mesmo que aconteceu com os profetas de Baal. Ameaçou ele de morte. Ele então larga o seu moço num lugar porque ele desespera, ele tem ali um servo que o ajuda e ele vai para o deserto e lá ele fala, Deus me mata. Imagina a dor deste homem, querido. Mas eu confesso para você que eu já falei mal do Elias. Porque eu falava, meu Deus, um homem que no meio da seca era alimentado, era dessedentado com água. No meio de toda aquela loucura, ele encontra uma pessoa que o ajuda, no caso a viúva. Querido, aquele homem que orou e viu fogo cair do céu. Mas a vida não é fácil, não. Para nós hoje olharmos o que aconteceu com Elias é fácil, porque a gente sabe o fim da história. Deus o abençoou, Deus o honrou. Mas até que tudo isso acontecesse, esse homem ficou muito tenso. Foi um tempo muito difícil. Talvez você está assistindo esse programa em frente hoje e você está se sentindo assim, debilitado. Você está vencendo, você está passando grandes desafios e você ultrapassa limites e barreiras, mas só Deus sabe com que tensão. E de repente, como Elias, você se isola num lugar e fala assim, Deus, deu para mim. Se o Senhor quiser pode me levar, eu não sou melhor do que ninguém. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. E eu quero trazer respostas de Deus para você. Eu quero falar sobre as causas dessas tristezas, mas a cada causa eu quero te trazer uma solução da parte do Senhor, para que você volte a sorrir e se alegrar, sabendo, querido, que ainda que Deus esteja te permitindo passar pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer mal nenhum, porque o Senhor é contigo, ainda que você esteja vivenciando algo em que você tenha vergonha de até de contar. Tão grave está a sua situação, mas Deus tem te dado vitória. Talvez não seja do jeitinho que você imaginava, talvez não seja do jeitinho que você queria que fosse, mas Deus está te abençoando. E se Deus está te mantendo vivo, se Deus está te mantendo de pé, é porque Ele ainda tem algo muito maior, algo muito melhor preparado para você.
E durante esses programas que vierem daqui para frente, é sobre isso que eu quero falar. Quais as causas dessa depressão acometida a Elias e que nós passamos também? Essa tristeza na alma, mesmo estando vivos, mesmo estando com saúde, até mesmo sendo abençoados por Deus. Mas ainda assim nós podemos estar tristes. E Deus quer te trazer uma revelação de como vencer isto. Deus vai te dar graça. Acompanhe conosco aqui. Você não está sozinho no meio dessa dor, no meio dessa angústia e dessa aflição. Deus não te deixou só. Você tem a nós aqui. Nós queremos te ajudar. Sou o pastor Silas de Souza aqui da IPI de Rolândia. IPI de Rolândia que fica no centro de Rolândia, na Santos Dumont 1075. Marca o horário com a gente lá no 43 30 15 27 27. É o WhatsApp da nossa secretaria e também o telefone. Entre em contato, saiba das nossas programações, você vai ser muito bem-vindo. Ou se não, pode acessar aqui as redes sociais do Em Frente, que chama Em Frente Responde. Vai lá no Facebook, curte a nossa página, Em Frente Responde. Ou então no Instagram, @Em Frente Responde, segue-nos lá. Ou então vai e se inscreva no YouTube, Em Frente Responde, acione o sininho e vai lá. Se você gostar desse vídeo aqui, dá um joinha, compartilha com seus amigos. Creio que vai ser uma bênção ter você do nosso lado. Querido, pode também falar conosco no WhatsApp 43 99147 5007. 43 99147 5007. Não perca os próximos vídeos para você saber quais as causas dessa tristeza que eu estou sentindo e qual será a solução dada por Deus. Deus te abençoe, ó. Eu aqui te amo em Jesus. Tchau, fica com Deus. Até o próximo.